Cáritas em ação, construindo histórias, transformando vidas. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cáritas em Ação. Hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial dos Pobres. Vai ser no dia 13 de novembro. O tema deste ano é Jesus Cristo, fez-se pobre por vós. Na verdade, é o 6º Dia Mundial dos Pobres. Até lá nós temos a Jornada Mundial dos Pobres. Começa no dia 6 de novembro, com uma série de atividades. E na sua mensagem para este dia, o Papa voltou a condenar a guerra na Ucrânia. Nós extraímos alguns trechos interessantes para entendermos o sentido da fala do Papa. Ele fala da guerra e da sua insensatez com uma superpotência que pretende impor a sua vontade contra o princípio da autodeterminação dos povos, gerando novas formas de pobreza e afetando as pessoas indefesas e frágeis. O Papa ainda diz que, diante dos pobres, não cabe retórica, mas arregaçar as mangas. E para falar deste assunto, nós convidamos o padre Rocélio Alves, que é vigário da paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Viçosa do Ceará, faz parte da Diocese de Tianguá. Ele também é membro da Comissão Diocesana do Pilar da Caridade e é doutorando em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí, a UFP. Para participar desse nosso bate-papo, nós convidamos ainda Lourdes Camilo, que é da Cáritas Diocesana e também participa, membro da Comissão Diocesana do Pilar da Caridade. Vamos iniciar o nosso bate-papo, portanto, com a Lourdes, pedindo, Lourdes, para explicar para o nosso internauta o que é a jornada, o que é a Jornada Mundial dos Pobres, o que é a JMP. Olá, Mateus. Olá, Padre Rocélio. Mateus, no ano de 2016, a Igreja Católica no mundo vivenciou o Ano Extraordinário da Misericórdia. E, na conclusão dessa vivência do ano de 2016, no dia 20 de novembro, o Papa instituiu o Dia Mundial dos Pobres, né? E, com isso, ele chama, o que ele afirmou que convida e motiva as pessoas crentes, ou seja, aos que creem, a ter alguma posição, alguma mudança de comportamento em relação à pobreza, né, no mundo. E fez um chamado a partir disso para que as pessoas também, seja de qualquer outra religião, que exerça a sua solidariedade para com as pessoas mais pobres. E ele mesmo, durante esse período, já pessoalmente, particularmente, ele todo ano realiza alguma ação, né, dele como pastor maior da nossa igreja. Por exemplo, ele já promoveu almoços com pessoas presas no Vaticano, já promoveu ações com as pessoas que moram nas ruas, inclusive construiu uma lavanderia pública para as pessoas que moram nas ruas poder lavarem as suas roupas, tomar banho. No primeiro olhar, parecem ações muito simples, né? Muito pequenas, mas isso se torna depois muito grande quando a gente percebe que o Papa, como pastor da nossa igreja, está dando o exemplo, né? E com esse exemplo ele motiva para que cada cristão, cada cristã católica do mundo possa também exercer a sua solidariedade para as pessoas mais pobres. Então, essa jornada no Brasil, ela foi confiada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil à Cáritas, né? E aí, diferente de ser um dia só, a gente realiza durante a semana, né? Sempre na segunda semana de novembro, o que a gente chama, portanto, de Jornada Mundial dos Pobres. Nós fizemos uma breve introdução, tentando exprimir para o internauta o espírito, né, da Jornada Mundial dos Pobres, fazendo referência à mensagem do Papa. Mas eu quero pedir ao Padre Rocélio para aprofundar conosco essa reflexão, dizer para nós quais são as reflexões que nos inspira essa ação do Papa da Igreja. Olá, estimadas irmãs e irmãos. Agradeço por estar aqui com vocês. Ainda estou um pouco acanhado, porque esse negócio de estar aqui em frente às câmeras é algo... E ainda com o microfone assim, é algo que deixa a gente meio assim acanhado. Mas é interessante pensar nessa estrutura dessa jornada como, de fato, um momento em que a igreja ela está para além daquilo que seria somente a estrutura, no sentido de ser a estrutura ritualística, né? Agora, de fato, a gente começa a perceber esse olhar de modo direto
para o pobre que se faz presente como esse tesouro, né, e esse público preferencial do reino de Deus. É interessante que o Papa fez uma carta, né, até você falava o tema da carta, que era a mensagem do Papa para a jornada, que traz esse tema, né, Jesus Cristo se fez pobre por vós. E aí nós vamos percebendo, por exemplo, nas pontuações que o Papa vai apresentando, como ao longo da história, da tradição, né, desde Paulo até os padres da igreja, a importância de olhar para os pobres, de perceber os pobres, e até mesmo o próprio Cristo, né? O Papa nessa mensagem ele dá uma ênfase nessa estrutura paulina, quando vai falar de um Deus que se encarna, que faz esse processo kenótico de esvaziamento de si, se iguala à humanidade, exceto no pecado, e se dispõe com a sua grandiosidade a estar junto do ser humano. Eu penso que recuperar a dignidade do homem e da mulher, observar a vida que brota, é algo que deve ser essencial para a gente, que é a igreja. E aí, por exemplo, nessa carta mesmo, o Papa começa falando sobre a questão essa mensagem, ele começa falando sobre a questão da pandemia, né? Quantos entes queridos se perderam, quanto o número de pobreza aumentou mundialmente falando, por conta da perda de trabalho, por conta da perda de acesso. E, de repente, você tem agora uma economia mundial, a gente já está saindo do alívio da pandemia, mas agora você tem uma guerra, né? Você tem a Ucrânia, que tem esse embate com a superpotência, que é a Rússia, e que de modo direto afeta, né? Seja a Europa, seja aqui no Brasil. E pensar também em pessoas que nesse tempo estão sem casa, nesse tempo estão desabrigadas, nesse tempo estão com fome, né? E passando por inúmeras violências. Eu penso que quando a igreja nos provoca, né? Não vou nem dizer assim, nos convida, não, vou dizer, nos provoca a olhar para essa realidade, ela nos ajuda a perceber que, de fato, é aquela verdade que a gente professa na missa, né? Ele está no meio de nós. E pensar nesse Cristo que é encarnado e que está no meio de nós, na figura do outro. Né? A carta, ela faz também uma reflexão sobre o pobre. O pobre, nesse sentido, da necessidade de fato, arregaçar as mangas, e a tradução da carta do padre fala disso, mas também essa outra perspectiva do Jesus Cristo que fez-se pobre por vós. E aí entra toda aquela reflexão muito franciscana também, né, que é uma inspiração do Papa Francisco, que foi quem teve essa iniciativa lá em 2016. E aí eu questiono a Lourdes o que é que o Papa, qual é o chamado do Papa, o que é que ele quer despertar nas pessoas com a Jornada Mundial dos Pobres. Eu acho que primeiro, Mateus, é despertar o sentimento de cristão mesmo, né, de seguidor de Jesus Cristo. Se a gente se perguntar quem era que rodeava a Jesus, né? Quem eram essas pessoas? Eram as pessoas mais empobrecidas mesmo, né? Eram as crianças, os doentes, as pessoas mesmo que não tinham comida, as mulheres, enfim. Todo o público que esteve quando Jesus teve a sua experiência, né, como ser humano, todo o público eram de pessoas as mais vulneráveis possíveis, né, que sofriam as injustiças, que sofriam a fome, os presos, enfim. Então, eu acho que o primeiro chamado é esse, de perceber que as pessoas pobres são as preferidas de Jesus Cristo, e o próprio Evangelho nos conclama e nos mostra isso, né? Então, eu acho que esse chamado para cada pessoa que participa ou não da Igreja Católica é do exercício da caridade cristã, né? Quando eu falo disso, eu me lembro sempre que Dom Xavier, o nosso bispo emérito, sempre dizia para nós e nos ensinava que a caridade é o nome cristão do amor. Eu achava essa afirmação tão bela quando Dom Xavier falava para a gente, porque, de fato, a gente tem a possibilidade de demonstrar o nosso amor cristão a partir da nossa prática com as pessoas que mais precisam, com as pessoas empobrecidas, não é? Então, eu acho que o primeiro chamado é esse. E o segundo chamado é para que a gente possa, como um cristão, como cristã, exercer qualquer tipo de solidariedade com as pessoas que mais sofrem, mas não só o assistencialismo, embora seja a primeira imagem que nos vem à cabeça da gente dar algo que a pessoa está precisando,
mas eu acho que também precisa a gente refletir quais são as causas dessa pobreza, não é? E no Brasil, o Padre Rosselli já trazia essa reflexão. Por exemplo, nós estamos hoje no Brasil com 33 milhões de pessoas que passam fome. Se a gente imaginar esse contingente de pessoas que são iguais a nós, seres humanos iguais a nós, que têm sentimentos, que têm tristezas, que têm alegrias, que passam fome. Então, qual é o nosso papel como um cristão, como cristã, diante dessa realidade, não é? E uma outra realidade é que o Brasil vem, nos últimos anos, aumentando os níveis de pobreza, não é? Se a gente entende pobreza não só como um acesso ao alimento, aí essa quantidade ela se amplia muito, que não tem acesso à terra, que não tem acesso à moradia, que não tem acesso ao serviço de saúde, ou de educação, a lazer nem se fala. Então, eu acho que o chamado do Papa, principalmente, são esses para a gente despertar e perceber que cada uma, onde esteja, pode fazer algo por as pessoas que mais precisam. Tem uma citação, vou complementar aqui, tem uma citação desse subsídio que a CNBB lança para essa jornada, que diz assim: a tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura da fome nos impele a cantar, mas a dor da fome nos faz tremer. Perceber que é horrível ter só o ar dentro do estômago. Essa citação é da Coralina Maria de Jesus, né? Então, assim, pensar na coisa, isso que a Lourdes fala, né? É o básico, né? É o básico, é a moradia que falta, é a água potável que falta, é a comida que falta, né? Quando a gente pensa nesse movimento de Jesus Cristo, a gente sempre lembra que é um movimento que está na periferia. Jesus, ele não está no centro, ele não está em Jerusalém, ele não está no centro do poder e da religião, ele está na periferia de Jerusalém. E aí é nesse espaço de periferia que ele vai estar com esse povo mesmo que a religião, que o poder econômico descarta, né? E é interessante pensar nisso, porque não é um favor que a igreja hoje faz, não é uma bondade que o Papa faz, mas deve ser, para nós como católicos, uma obrigação. Isso tem que ser o essencial da nossa experiência religiosa. Pensar nesse Cristo que se faz verbo, aliás, que é verbo, que se faz homem e que está no meio de nós, sabe? E está no meio de nós no rosto de cada homem e cada mulher, sabe? É uma dimensão ética, reparar e observar o ser humano que se faz presente na sua dor, né? É interessante isso que a Lourdes traz, dizendo que tem seus... é como nós, né? E aí eu penso muito nisso, assim, a gente fala daquela coisa da necessidade básica, mas eu lembro desse como nós com sonhos também, né? Com projetos, né? Com desejos, assim como todo ser humano, e são privados disso, né? Do básico. E aí é interessante que nós, como comunidade católica, cristã, fique atento a isso. Naturalmente, não é só um puro assistencialismo, mas é perceber também onde os direitos são violados, né? Eu lembro que quando eu estava morando em Belo Horizonte, no mestrado, eu trabalhava numa paróquia, que eles faziam, toda semana tinha expedientes de advogados e psicólogos. Então, eles faziam um mutirão, e o pessoal mais simples da comunidade ali era assistido, tanto pelos advogados, que estavam ali disponíveis, tinham os dias na semana, quanto os psicólogos. Então, assim, é um serviço, parece ser pouco, mas você imagina uma pessoa que não tem acesso ao CAPS, mas que pode ali dar uma contribuição de R$20 e ter um atendimento com um profissional. Imagina uma pessoa que não tem acesso ao advogado, mas vai ali e consegue um advogado que vai pela sua causa. Então, assim, eu acho que esses espaços, de fato, são bons para nos despertar a reflexão. Mateus, e ainda só completando aqui sobre o Papa, é porque, para além do Dia Mundial dos Pobres e dessa carta que ele lança todo ano, eu acho que o Papa vem dando sinais e testemunhos de que é uma pessoa bastante, um cristão, um pastor comprometido mesmo com as superações de todo tipo de pobreza, ou de violência, ou de injustiças, né? E eu me lembrei que teve um ano aí, alguns anos atrás, que ele teve um encontro mundial com os movimentos sociais. E ele afirmou, a partir dali, né, que nenhuma família sem teto, nenhuma família sem terra e nenhuma família sem trabalho. Isso significa que se a pessoa cada pessoa tiver o básico, que é terra, teto e trabalho, consequentemente, naturalmente, vai, pelo menos, né, superar algumas pobrezas desse mundo. E ele tem dado outros sinais, por exemplo, as encíclicas, né, que são os grandes escritos que os papas
publicam ao longo do seu pontificado, pelo menos 2 deles já é nesse sentido. A primeira, que é a Laudato Si, que significa o cuidado com a casa comum, que é a casa comum, a natureza. Senão, se a gente não tiver o cuidado com essa casa, que é comum de todos, a gente vai deixar de existir como humanidade, não é? E a outra, que é a Fratelli Tutti, né? Somos todos irmãos. Então, são 2 escritos dele que já trazem muito desse compromisso, dessa vontade, dessa motivação e desse chamado dele para com a gente, para além do despertar, refletir, mas também uma alteração de comportamento individual de todos e todas. Eu lembro que quando foi lançada a jornada, e aí até depois, peço para a equipe até colocar essa imagem, o Papa lançou uma imagem do Cristo morador de rua, vocês chegaram a ver, que ele está deitado nos bancos, né? E aí, inclusive, o Brasil acho que tem 2 daquelas. E é tão interessante porque é um Cristo que tem um rosto escondido, né? De fato, é um Cristo que não tem um rosto visível e nos dá a leitura de que é cada um de nós, né? Que está ali também à margem, que está ali sem rosto, que está ali à mercê do tempo, dos perigos da violência, né? E que está exposto a tudo. Então, assim, é esse Cristo que está aqui, esse Cristo que se faz presente, né? A carta do Papa também cita exemplos para que a gente possa ver na prática como, ao longo da história, os cristãos se organizaram para participar ativamente, né? Depois de constatar toda essa realidade que a gente comenta aqui, mas o Papa sempre reforça, expõe e realça essa necessidade da comunidade participar ativamente dessa discussão, né, Lourdes? De fato, arregaçar as mangas. Eu acho que eu já falei 3 vezes, já citei porque, de fato, ele dá esses exemplos de como acontece na prática. E aí vocês falando, também lembrei de um outro trecho em que ele faz a diferenciação de pobreza. Quando ele fala de uma pobreza que mata, que humilha, e a pobreza que liberta, que dá serenidade. E essa pobreza que mata e humilha é justamente essa constatação da injustiça, né? E a pobreza que liberta e que dá serenidade se dá quando a pessoa de fato se desprende e se coloca à disposição do outro. Eu acho que essa diferenciação, Padre Rosselli, de pobreza, essas 2 perspectivas de pobreza também merecem a nossa atenção e a nossa reflexão. Sim. Né? Essa segunda é muito interessante porque é justamente esse movimento que São Paulo fala e que é o tema da jornada desse ano, né? Justamente esse que era rico, que era poderoso, que é onipotente, que é o próprio Deus, e que nessa liberdade do que né, nessa consciência de si, também se despe, né, e se dispõe ao outro. Essa pobreza que se coloca como voluntária, essa pobreza que se coloca como grandiosa também. E naturalmente, né, é uma pobreza que se dá a partir de uma liberdade. Essa liberdade se dá a partir dessa intimidade com Deus. Agora, naturalmente, né, é uma pobreza diferente desse que falta o básico. Né? Essa pobreza positiva, né, que o Papa apresenta é uma pobreza maravilhosa. E isso seria, de fato, uma liberdade para as pessoas, por exemplo, para nós, que somos igreja, que muitas vezes estamos presos a estruturas, presos a pertences, presos a relações. Né? Pensar, por exemplo, como os afetos desordenados, como diz Santo Inácio de Loyola, pode nos levar ao inferno. Justamente por esse sentido de não ter paz, de não ter liberdade, de trazer conosco essa prisão das coisas. Eu lembro que nos exercícios espirituais de Santo Inácio, ele diz que o ser humano é criado para louvar, reverenciar, servir a Deus e ao próximo e assim vir salvar a sua alma. E é tão interessante isso porque é nessa ideia de trazer as coisas que eu posso adquirir, trazer as coisas que eu posso ter para a minha salvação, mas a partir de uma experiência de serviço, de reconhecimento desse Deus que me cria. Né? E aí, infelizmente, hoje a gente consegue inverter isso. Né? A gente inverte as relações, a gente inverte as coisas, a gente inverte as pessoas, porque para a gente eu posso usar da caneta e vou descartar. Eu lembro de uma fala do Bauman que diz assim, né? Hoje, nesse tempo contemporâneo, a gente já não manda consertar as coisas, a gente já compra outras coisas. Daí isso é tão forte, porque a gente também faz isso com as relações. Né? A gente faz isso com as pessoas, se descarta. Então você pensa, por exemplo, o que é uma guerra que tem um resultado de números descartáveis, de inúmeras pessoas descartáveis. O que é uma indústria da fome que continua produzindo inúmeros desempregados, desempregadas na nossa sociedade. Sabe? São realidades pertinentes e cabe a nós, como comunidade cristã,
ficar atento a isso. Eu, às vezes, fico assustado quando algumas pessoas dizem: nós somos a maioria católica, nós somos a maioria cristã. Eu tenho medo disso. Porque quando a gente vai reparar e somos essa maioria, mas em compensação nós temos também 30 milhões de pessoas passando fome, e a gente sendo essa maioria e é incapaz de ter tudo em comum, partilhar aquilo que a gente pode partilhar com quem precisa, chega a ser vergonhoso, sabe? Então é interessante que essa jornada também nos desperte a isso, a essa sensibilidade à dor do outro, não só como assistencialismo, como foi dito no início, mas como, de fato, essa empatia que nos interpela, que nos mexe. Eu lembro de um filósofo, o Levinas, que ele fala muito disso, assim: o rosto do outro me incomoda porque ele me interpela. E quando eu vejo o rosto do outro, eu me comprometo com o outro, sabe? E aí o que a gente faz? A gente deixa muitas pessoas invisíveis, né? São muitas pessoas que a gente consegue deixar descartadas e invisíveis na sociedade. Perfeito. Uma vez conscientes, né, de toda essa realidade e de todo esse objetivo, do espírito, de fato, da jornada, eu quero perguntar agora a Lourdes qual a programação, quais as atividades que devem ser desenvolvidas ao longo desse período na Diocese de Tianguá, já que já vai começar, né, Lourdes? Inicia dia 6 de novembro, vai até o dia 13 de novembro, dia 13, o Dia Mundial dos Pobres. Pois não. Isso, exatamente. A partir de domingo, né, já Dom Edmilson deve estar enviando uma carta às paróquias, convidando para ter a abordagem da temática do Dia Mundial dos Pobres nas celebrações eucarísticas. Então, essa semana ainda ele deve enviar. E durante a semana vão acontecer atividades em diversas paróquias. Eu posso citar aqui, que me vem primeiro a lembrança, a paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres, em Guaraciaba do Norte, que vai ter rodas de conversa nas comunidades, com as pastorais, vai ter uma participação na sessão da Câmara de Vereadores, vai ter programa de rádio, celebrações eucarísticas do dia, as celebrações eucarísticas e as celebrações da palavra em todas as comunidades vão falar sobre a temática no dia 13. E vai haver também um almoço partilhado com as pessoas mais vulneráveis que estão sendo já identificadas, não é? Depois nós vamos ter aqui na paróquia de Santo Antônio também, a partir do dia 9, já uma grande quantidade de atividades, roda de conversas, lives, celebrações eucarísticas, doação de alimentos e também um almoço com as pessoas mais vulneráveis aqui da paróquia de Santo Antônio. Aqui numa comunidade que faz parte da paróquia de Santana, da Catedral, nós vamos ter no dia 13, na comunidade da Subestação, que é a comunidade São Cristóvão, né, que pega a Subestação, Catatal e Cacimbas. Durante esse dia nós vamos ter uma diversidade de ações, vamos iniciar com a celebração eucarística às 8 da manhã, e depois nós vamos ter diversas atividades nesse formato que o padre Rosélio estava falando, que é de atendimento psicológico, vai ter algumas rodas de conversa sobre isso, mas também atendimento de serviço de saúde, né, por exemplo, palestras ou atendimento com pessoas sobre direitos, e aí com alguns advogados e advogadas. Inclusive, Matheus, você já está convidado para contribuir conosco. E nutrição, enfim, vai ter uma diversidade de rodas de conversas, né, dessas temáticas que a gente identifica que são mais necessárias à vida da comunidade lá. E vamos terminar com um lanche coletivo, né? Na paróquia de Timônia, Santa Luzia, aí também vai acontecer dia 10, 11, 12 e 13, né? No dia 9 já vai ter doações de alguns equipamentos para as famílias que são carentes, como fogão e cama, essas coisas. Vai haver roda de conversa sobre violência doméstica, uma temática bastante interessante lá em Timônia. No dia 12, nós vamos ter um encontro lá em Timônia das Cáritas paroquiais, de 3 paróquias lá da Forania Norte, que é Timônia, Granja e Chaval. E no dia 13, celebração eucarística também e doação de alimentos, né? Me esqueci. Granja, paróquia de São José de Granja, vai haver a doação de 300 refeições, que o pessoal está contando lá com a doação de muitas pessoas para chegar nas comunidades e nas famílias mais carentes. Em Ibiapina, nós vamos ter, no dia 8,
uma assembleia de criação da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis, né? Por enquanto são essas paróquias que eu estou me lembrando. E aqui nós vamos ter também, além dessas duas atividades na Paróquia de Santo Antônio e na Catedral, nós vamos ter participação em alguns programas de rádio. Vamos participar da sessão da Câmara de Vereadores no dia 9, para falar especificamente sobre a questão dos materiais recicláveis, de como é que a gente sensibiliza os vereadores e vereadoras aqui da cidade para a implantação da coleta seletiva e ajudar de alguma forma a mais de 60 catadores e catadoras aqui do município de Tianguá. E também falar sobre uma experiência piloto que nós estamos tentando implementar na comunidade de Santa Rosa, que já faz parte aqui da paróquia de São Pedro, que é a experiência da implantação da coleta seletiva na comunidade. São mais de 150 famílias que moram lá e todas estão sendo sensibilizadas para separar o seu material reciclável para ser destinado para a associação. Então, é uma experiência piloto que a gente espera expandir para outros locais e outras comunidades e outros municípios. Não sei se eu esqueci de alguma coisa da programação. E vai ter uma programação na Escola Nossa Senhora das Graças, lá no bairro Dom Timóteo, que também é aqui da Catedral, uma atividade com os estudantes e as estudantes lá no sentido de refletir sobre as variadas vulnerabilidades que a comunidade passa, não é? E ver se a gente consegue algum compromisso no sentido da superação dessas vulnerabilidades. Perfeito, uma série de atividades, né? Muita coisa. E lembrou... Faltou coisa, mas eu queria com isso também dizer, Matheus, que várias outras comunidades ou paróquias também são convidadas para fazer alguma coisa, né? A não esperar que a Cáritas, que alguma comunidade, que alguma pastoral, que o padre tome a iniciativa, mas todas as comunidades, todas as pessoas são convidadas a fazer alguma coisa. Como eu disse, a alteração de comportamento a partir do pessoal e do individual é muito importante, porque senão a gente não consegue sensibilizar as outras pessoas para a causa, né? Programação e todos convidados a se engajar. Eu quero agradecer aos nossos convidados e já registrar considerações finais. Padre Rocélio Alves, fica à vontade para dar esse tchau ao nosso internauta do nosso podcast. Tá bom, vou dar o tchau, mas eu vejo que é importante também falar um pouco sobre o texto, essa reflexão teológica do Jardel, professor Jardel Neves Lopes. Ele quando faz a análise da mensagem do Papa, ele divide em 3 pontos, né? Ele vai dizer que o primeiro ponto dessa fala do Papa é identificar a pobreza como algo estrutural. Ele disse que um grande elemento é identificá-la como identificar suas causas estruturais, eu vou até ler aqui, e não pela falta de produção de comida e nem de dinheiro, mas pela má distribuição da renda, pela ausência de políticas de emprego com salário justo e pela política econômica que eleva os preços dos alimentos. E aí é interessante porque é um identificador, né? É importante a gente também pensar nesses elementos que causam a pobreza e perceber, como eu falava um pouco, né, existe esse mercado da pobreza, né, essa indústria da pobreza, e percebê-la como essa questão estrutural. O segundo ponto é justamente não basta, né, uma política para os pobres, mas nunca... Peraí, deixa eu repetir. Segundo o Papa Francisco, não basta uma política para os pobres, mas nunca com os pobres. Nunca dos pobres e muito menos inserida no projeto que reúna os povos. Isso é Fratelli Tutti 169. Ele diz que faz necessário promover um desenvolvimento integral, né? E aí pensar de fato no ser humano na sua integralidade, seja na dimensão religiosa, seja na dimensão básica, né? Do acesso, seja a sua dimensão de segurança, né? Pensar que de fato são situações de exploração e de não cuidado, não atenção. E o terceiro ponto dessa reflexão é cuidar com gestos diários, né? E aí é justamente continuar essa fala que você trouxe aqui com a programação da Diocese, que é muito importante. Eu acho isso maravilhoso trabalhar sobre isso. Ter esse tempo em que as paróquias se debruçam e que se dedicam a isso mais e no dia a dia, sabe? E quando a mulher está ali apanhando do marido e o vizinho fica omisso e não faz nada. Quando a criança está sendo abusada
ou dentro de casa, ou na rua, ou sei lá onde foi, e as pessoas são omissas. E onde aquele pai está desesperado porque o filho está chorando porque não tem o que comer, sabe? Eu acho que é pensar nessa atitude, nessas ações da jornada, de fato, como uma jornada, como aquilo que se estende para a vida. E nos gestos cotidianos, contemplar isso. Pensar mesmo nessa assistência, não nessa assistencialismo, mas nessa assistência dos advogados, do nutricionista, se for o caso, dos psicólogos. Pensar em acesso à segurança, né? Perceber que são pessoas também que são marginalizadas e que não têm acesso a segurança nenhuma. Né? Então, são coisas que devem ser estendidas, não ficar somente nesse momento que é bonito, que é importante celebrar, que serve de conscientização, mas é essa coisa do que a Luz começou falando isso assim, faça, né? Aquilo que o Papa dá o exemplo, né? Assim como Jesus Cristo na última ceia vai lá e lava os pés dos apóstolos, faça também você mesmo, né? E aí o que a gente tem feito no nosso dia, na nossa vida? A minha última fala é essa, né? Assim, que nós, né, como igreja, possamos ter consciência de que todo dia se tem fome, todo dia se tem sede, todo dia se precisa de segurança. E nós que temos esse acesso podemos partilhar e ajudar aqueles e aquelas que mais necessitam. Queremos registrar as suas considerações finais e já agradecendo. Eu que agradeço, Matheus, agradecer a você pela contribuição, ao Hermin, ao Max, a Tainá e a Rosane, que estão aqui nos bastidores. E ao Padre Rosélio por essa disponibilidade de contribuir conosco nesse debate e dizer que o chamado está feito, né? Eu acho que o chamado, antes de ser do Papa, ele é de Jesus Cristo e é do Evangelho. Então, que a gente... Exatamente. Então, cada cristão e cada cristã tem esse chamado que ele precisa ser internalizado e precisa ser apropriado. Então, eu acho que a gente tem muito para fazer. É certo, como o Padre Rosélio estava falando, que esse período é o ponto alto, né? O ponto... destinado para isso, mas como igreja a gente nunca pode deixar de fazer, de ter presente, de refletir, de tentar fazer alguma coisa. E é nesse chamado que eu quero insistir para que as comunidades, as pastorais, os padres, as religiosas, seja quem for que participe da igreja, os movimentos, as associações, os batizados e as batizadas, venham conosco e façam alguma coisa. Porque se você olhar para um lado ou para o outro, você vai encontrar pessoas que precisam, né, de alguma contribuição, de uma palavra, de uma acolhida, e precisa também de um prato de comida, de uma blusa, de um vestido, de um remédio. Então, basta a gente se colocar ao dispor. Essas foram as considerações finais dos nossos convidados. Muito obrigado, Lourdes. E ainda nas considerações finais, nessa reta final do nosso podcast, nós queremos lembrar do Congresso Eucarístico Nacional, que tem muito a ver com o que foi falado aqui, com o tema Pão em Todas as Mesas, né? E essa expectativa já da Campanha da Fraternidade, que também tem um tema que envolve a fome, né? A Campanha da Fraternidade vai trazer também essa reflexão. E a gente quer pedir, neste momento final, que o Padre Rosélio conduza, junto de nós, uma oração para a gente encerrar o nosso Cáritas em Ação. Eu vou aproveitar, né, que a gente já está em preparação para a Campanha da Fraternidade do ano que vem e já vou convidar para a gente rezar a oração que será a oração do ano que vem da Campanha da Fraternidade. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho encheu-se de compaixão. Abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dá-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, de justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. Por ter aceitado o nosso convite e ter feito esse bate-papo conosco em mais uma edição do nosso podcast Cáritas em Ação. Queremos agradecer ainda a toda a equipe, toda a produção que se engaja para fazer acontecer, né? O Hermin, nosso diretor de vídeo, o Max também, a Rosane, né? E a Tainá, os voluntários Cáritas, que marcam presença, que prestigiam também
este momento. E a você, compartilhe o nosso podcast, continue acompanhando as nossas próximas edições. Nós estaremos sempre produzindo mais conteúdo que traz essas reflexões com convidados especiais sobre a vida, o mundo, a sociedade, a partir da igreja. Um grande abraço a todos. Continue acompanhando os nossos canais. Realização: Caritas Diocesana de Tianguá. Acompanhe as nossas redes sociais no Instagram, @CaritasTianguá, no YouTube e Facebook, Caritas Diocesana de Tianguá.